Se você não sabe, eu vou falar para você, nós estamos no segundo episódio da nossa série de mensagens, Aprendendo com a História da Igreja. Você sabia disso ou não? Que a gente está numa série de mensagens em Atos? Não? Então todos estamos cientes agora. Domingo passado o pastor Márcio pregou, dando início a essa série de mensagens, falando a respeito do avanço da igreja. O avanço da igreja é extremamente dependente da ação do Espírito Santo. E Jesus, para promover essa ação, não só viveu com os seus discípulos, mas ensinou, pregou, e ainda depois de ressurreto, permaneceu um tempo com os seus discípulos, dando provas incontestáveis de sua vida, de seu ministério e de um pilar do Evangelho, que é a ressurreição. O pastor Márcio nos lembrou que se a ressurreição não existisse, não existiria razão de nós estarmos aqui. Mas por conta disso nós temos essa missão de avançarmos como igreja. Coisa importante citada pelo pastor Márcio também foi que o avanço da igreja não está relacionado ou ligado apenas ao avanço da igreja local, da Comunidade Batista da Paz, da Igreja Presbiteriana, da Peniel, enfim, todas as igrejas locais. O avanço do reino tem a ver quando todos os filhos de Deus, todos aqueles que confessam Jesus, todos aqueles que entenderam a graça do reino de Deus e anunciam, avançam como um bloco junto, crescendo e anunciando as verdades do Evangelho. Todos lembram disso? Situamos? Podemos entrar então no nosso tema de hoje? Eu queria conversar com vocês hoje sobre cumprimento da promessa. Quando Jesus esteve nos últimos dias com os seus discípulos, ele faz uma promessa. E a concretização dessa promessa seria o selo, seria o atestado, seria o início, seria o start, seria o posicionamento, a autorização, a capacitação. Falei todas essas palavras para achar capacitação. É que eu queria. A capacitação para seguir sendo igreja. Para seguir agora sem a presença física de Jesus, sem o ensinamento dele ali em loco próximo, agora ele tem uma promessa. Eu vou, mas vai vir alguém que vai ficar com vocês. Eu vou, mas haverá alguém que ensinará as coisas a vocês, que consolará vocês, que encherá vocês de poder. E essa promessa se cumpriu em um dia especial, que nós temos um carinho muito grande por esse texto. Você pode deixar a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado em Atos 2, daqui a pouco a gente entra lá. Quando os discípulos estão junto de Jesus, ele faz essa promessa. E essa promessa ela gera uma grande expectativa no coração dos discípulos, porque eles não sabem o que é o enchimento do Espírito Santo, eles não sabem o que isso vai trazer, quais são as consequências disso, quais são os efeitos, o que vai acontecer, o que a gente vai manifestar, como esse poder vai ser manifestado através de nós. É uma expectativa muito grande. Você já passou por um período de expectativas na sua vida? Eu não sou um bom contador de histórias. O JH vem aqui e conta a história do Natal de 1950. E nós lembramos... Ó, 58, tá vendo? É isso que eu ia falar, e eu não lembro de tudo. Mas nós lembramos da boneca polegarina. Lembramos? Não lembramos? Quem lembra dessa história? Não lembra? É de 58? Natal de 58. O Márcio vem aqui e traz umas histórias... O Márcio é bom de contar história, ele é um bom contador de história. Traz histórias um pouco mais... de algumas décadas mais próximas de nós. Eu vou contar uma para você de 1996, pode ser? No ano de 1996... A Zaira não está aqui hoje? Não, né? Caramba, para a alegria da Zaira, eu e a Fernanda começamos a namorar. No dia 19 de fevereiro de 1996. Quem não estava vivo em 96? Olha só, glória a Deus.
Já posso contar a história de antigamente, tá vendo? Que vitória na vida, a gente ficando velho. É isso. Gente, nós éramos adolescentes, nós tínhamos 15 e 16 anos. A gente sabia que existia uma grande jornada pela frente, de tempo, de anos. E é lógico, isso gerava muita expectativa na gente, porque você olha um cara de 15 anos e eu tinha convicção de que a Fernanda seria minha esposa. Por quê? Porque eu passei um período de oração pedindo que Deus mandasse a minha esposa. Eu falei, Deus, eu não quero namorada, eu quero a minha esposa. E Deus mandou. Então, quando Ele mandou, eu tinha convicção, você é minha esposa. Tanto que no primeiro dia de namoro, eu falei isso para ela, que a amava e que ela seria minha esposa. Ela olhou e falou, acho que esse moleque está meio doido. Mas, enfim, eu tinha essa convicção. Como um casal de adolescentes cristão e cristão de verdade, que se importava com oração, que se importava com compartilhar textos da Bíblia, nós lutávamos constantemente, porque queríamos manter a santidade de um jovem casal, mas os hormônios à flor da pele e aquela idade lutavam dia após dia contra isso. Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, o hormônio não se converte. A gente se converte, mas o hormônio não. Nós contávamos os anos com expectativa. Planejávamos os anos. Nossa, a gente precisa de emprego, a gente precisa de tal coisa, a gente precisa ver a casa e tal, e tal, e tal. E aquela expectativa, e quanto mais ia chegando perto, mais aquela expectativa aumentava. Até que, no dia 12 de abril de 2003, depois de 7 longos anos e 2 meses, nós nos casamos. A gente tinha convicção de que manter a pureza seria uma coroa para aquele dia tão sonhado do nosso casamento. E eu digo para você que foi muito lindo, porque nós conseguimos. Com lutas, lutas, com fugas, mas Deus nos guardou e nós chegamos no dia que tínhamos tanta expectativa, de maneira que a gente pôde glorificar a Deus e ficamos gratos por tudo aquilo que tinha acontecido. Mas foi uma expectativa enorme até que aquele dia chegasse. Você tem algum tipo de expectativa assim, ou se lembra de alguma expectativa? É interessante porque se a gente for filosofar um pouco, falando de expectativas, a gente vai perceber que as expectativas, elas narram a história da nossa vida. Porque você pensa assim, quando que eu tive grande expectativa? Para casar, depois, para o nascimento do meu filho, para a compra da minha casa, para estudar teologia, para um concílio. Então, expectativas contam um pouco a história da nossa vida. Porque elas são carregadas de emoção e de aguardar aquilo que te foi prometido. Certa vez o Mateus, elencando os melhores dias da vida dele para nós, ele disse que um dos melhores dias da vida dele foi um dia que ele foi na excursão com os amigos da escola. Você tem filho adolescente, ou já teve? Lembra como é a expectativa para uma excursão na escola? Então, com quem que eu vou sentar, né, filho? Com quem que eu vou sentar na ida? Com quem que eu vou sentar na volta? Quantos dias faltam? Que horas que a gente vai sair? Já passaram? Alguém? Ou só eu? Todos nós vivemos expectativas. Alguns vivem a expectativa do início de um namoro. Alguns vivem a expectativa do término do ensino médio. Alguém? Sim. Olha lá, até aquela cara de vem logo, por favor. Alguns vivem a expectativa de uma faculdade, de começar, de iniciar, de terminar. Alguns vivem a expectativa de passar num concurso público ou de entrar no mercado de trabalho. Alguns vivem grande expectativa pela aposentadoria, né, Márcio? Aposentadoria é bom ou não? Aposentadoria. Para mim falta 7 anos, mas eu confesso que já tô olhando assim, já dá uma expectativazinha já. Uma viagem, como a gente espera, né? Férias, aquela expectativa gostosa. Às vezes, o aguardar por aquilo tem mais impacto do que a própria viagem, às vezes. Todas essas são expectativas humanas
que nós, como homens e mulheres, vivemos e somos felizes por muitas delas. Agora eu quero que você imagine comigo um povo que anda quase 3 anos ao lado daquele que se diz o Filho de Deus. E não só se diz, mas prova dia após dia. Um povo que andou ao lado e ouviu seus ensinamentos de perto, suas parábolas, suas histórias, seus questionamentos, as suas respostas inteligentes para aqueles que tentavam indagá-lo de maneira covarde. Curas, milagres. O pessoal estava perto, vendo, e a cada dia mais sendo confirmado em seu coração. Esse é o Filho de Deus. Cada dia aquela convicção nascendo, nós estamos ao lado do Filho de Deus. E esse povo andou junto, acompanhando a sua jornada de vida, acompanhando a sua jornada de sofrimento, de perseguição, a sua morte de cruz. E como o Márcio nos falou na semana passada, eles também tiveram o grande privilégio de ficar com Jesus 40 dias constantes, diretos, ininterruptos, desde a sua ressurreição. Uau! Coisa linda, que expectativa. Por quê? Porque esse Jesus, um pouco antes de subir, ele olha para esse pessoal e fala assim: eu vou falar uma coisa para vocês, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí lá no meio, lá atrás, lá o Eduardo levanta a mão e faz uma pergunta: será nesse tempo que Israel vai ser restaurado? Aí Jesus: não, menino, não é hora disso agora, calma, fica tranquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí então, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E depois de falar isso, você pode ler no 1º capítulo de Atos, Jesus sobe e é levado aos céus. Essa foi a última palavra, essa foi a última coisa que Jesus deixa para aquelas 120 pessoas que estavam ali agora e que eram seus discípulos. Imagina o coração desses caras. Imagina a expectativa desses caras. Capítulo 2, que a gente vai ler daqui a pouco, fala sobre o dia de Pentecostes. Havia chegado o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica de peregrinação. Muitos judeus de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém para passar um tempo de celebração juntos. E agora a cidade está cheia. Os discípulos continuam com aquela ardente expectativa no coração. E eles se reúnem num cenáculo, num espaço grande, que fica no 1º andar de uma casa. E eles têm uma vida de adoração, de oração. E talvez nesse dia de Pentecoste, ele teria começado como um dia normal, como um dia tranquilo. Eles, de repente, começaram amanhã em oração, em louvor, em adoração. Mas, de repente, um vento, um som de um vento, invade o local onde eles estão. Viu o vento aí? Gostaram desse efeito? Foi só para acordar o maninho. Brincando, maninho. Sabe esse tipo de vento que quando passa por aqui, derruba árvores, faz as nossas janelas assoviarem, e aqueles mais antigamente supersticiosos viravam o espelho ao contrário? Desse tipo. Entretanto, não havia vento, apenas um som. Imagina esses caras olhando um para o outro, tentando imaginar o que está acontecendo. O que é isso que está acontecendo? A casa se enche desse som, mas não existe vento, apenas um som. Eles estão tentando entender o que está acontecendo, olhando um para o outro, o que é isso, o que será?
Mas a situação ainda piora, de repente eles olham, começam a ver labaredas de fogo em cima da cabeça de cada um dos discípulos, e essas labaredas tinham uma forma de língua, e de repente cada uma se posiciona. Foi um pouco antes, mas tudo bem. E de repente, cada uma se posiciona sobre a cabeça de um deles, agora sim, e eles começam a falar. Vai lá agora que é bom. E eles começam a falar. Interessante porque aquele fogo não queimava. Aquele fogo não destruía. Aquele fogo, pelo contrário, tinha um poder de fazer com que eles se sentissem cheios, capacitados, plenos, como eles nunca haviam sentido. E eles começam a falar. Só que, para curiosidade, eles começam a falar línguas e idiomas que eles não conheciam e nem haviam estudado. A cidade estava cheia. Judeus de diversas partes estavam ali por conta da festa de Pentecoste. O barulho foi tanto, que toda essa galera foi atraída para perto da sua casa. E eles estavam perplexos, assim diz o texto. E essa perplexidade aumentava ao passo que eles iam se aproximando e diziam: nós não falamos a língua que esses caras estão falando, eles são galileus e nós estamos ouvindo tudo na nossa língua. O que está acontecendo? Alguns, com o coração cheio de expectativa, diziam: o que será que isso significa? Nós estamos ouvindo esses caras falarem na nossa língua a respeito das grandezas de Deus. Alguns outros diziam: esse povo está bêbado. Pedro, aproveitando a audiência desse grande evento, se levanta. E ele prega com poder e autoridade nunca visto antes. Ele fala a respeito das profecias que tinham sido manifestadas ao longo da história a respeito de Jesus. O que vocês estão falando? Vocês deveriam conhecer que aquilo que o profeta Joel disse a esse respeito, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Vocês não conhecem o que o profeta Joel disse? Ele estava falando de Jesus. Vocês também não lembram o que Davi falou? Certamente Davi não estava falando a respeito do corpo dele, que não ficaria preso no túmulo. Davi estava olhando para o futuro. Pedro fala, que frase linda. Davi estava olhando para o futuro e falando a respeito de Jesus. Esse que vocês mataram. Verso 27 diz que enquanto Pedro falava, o coração dos caras era derretido pelo poder da palavra. E para resumir essa história, naquele dia, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Yes! Esse foi o dia de Pentecoste. Vamos ler o texto? Vou colocar meu óculos aqui. Atos 2, você está comigo? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento poderoso, como um vendaval, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós ouve eles falarem em seu próprio idioma. Aqui estão partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam:
eles estão bêbados. O que significa isso? Essa foi a pergunta que alguns deles fizeram. E o que significa isso é o que eu pretendo, de alguma maneira, e lógico, sem esgotar o texto, porque eu não tenho essa capacidade, trazer para nós a importância desse dia, algumas características do que aconteceu e os resultados disso na nossa vida, e não só resultados, mas também implicações daquilo que a gente deve praticar, da maneira como a gente deve viver, e como esse acontecimento precisa transformar as nossas vidas e continuar gerando em nós expectativa pelo reino de Deus. Nós precisamos alinhar a expectativa por aquilo que é santo, que é eterno. James Smith, autor do livro Você é Aquilo que Ama, ele diz que os nossos hábitos e as nossas práticas, eles moldam o nosso desejo. Nossos hábitos e nossas práticas moldam o nosso desejo. De tal maneira que moldando o nosso desejo, moldam o nosso caráter. A argumentação do livro é: nossas afeições, nossos amores precisam ser centrados em Cristo. Porque se nossos amores e nossas afeições forem centrados em Cristo, certamente nossas práticas e nossos hábitos também o serão. E dessa maneira, as expectativas que teremos enquanto homens e mulheres de Deus, serão expectativas que glorificarão o nome de Deus. E disso eu não estou falando apenas da expectativa pela vinda de Jesus, pela parousia, como o Rafael gosta de falar sempre. Também, principalmente, essa é a causa da igreja estar reunida. Mas entenda que hoje à noite nós estamos num culto de celebração. A vida cristã acontece amanhã. A vida cristã acontece quando sairmos daqui, quando seus relacionamentos foram postos em xeque, quando a sua conduta for colocada à prova. Essa é a vida cristã e as suas expectativas denunciam onde o seu coração está ancorado. Pelo que nós esperamos. O que é aquilo que faz o nosso coração queimar e aguardar? O que denunciam as nossas expectativas? Aqueles que andam ao nosso redor nos conhecem pelo quê? Quais são as expectativas que nós carregamos? Porque expectativas moldam paixões, e paixões apaixonam. Então, se você é apaixonado por algo, certamente alguém que convive com você, de vez em quando vai beber gotas dessa sua paixão. Quais são as gotas que caem da sua vida? Nós precisamos pensar nisso, precisamos moldar as nossas afeições a Cristo e ter expectativa por esse Espírito Santo que trabalha em nós todos os dias. O texto diz algumas coisas para nós e eu queria que nós lêssemos juntos e rapidamente observássemos algumas dessas coisas. Verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Ou assim fica melhor, hein? Pô, a vista aqui sem óculos. Obrigado. Todos estavam reunidos num só lugar no dia de Pentecostes. O calendário judaico tinha muitas festas, mas eles tinham 3 festas que eram chamadas de festas de peregrinação. O que significava essa festa de peregrinação? Obrigatoriamente, pelo menos uma vez por ano, todo judeu devia largar o lugar onde estava e ir para Jerusalém, para participar de uma dessas festas de peregrinação. Nós estamos falando de Pentecostes, que era uma delas, a outra era a Páscoa, que acontece 50 dias antes de Pentecoste. Se você não sabe, Pentecoste significa 50º dia, então o Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa, que também é uma festa de peregrinação. E a outra festa é a festa dos tabernáculos, aquela festa que rememorava os dias que o povo de Deus andava em cabanas, vivendo em abrigos temporários. A cidade estava cheia por conta disso. E todos estavam reunidos num só lugar. Olhando para essa expressão, eu aprendo um pouco a respeito do que a obediência consegue causar nas nossas vidas. Você se considera obediente a Deus? Uma das coisas que a obediência causa em nós, e isso pode ser
um parâmetro e uma régua para a gente observar se a gente é obediente, é se nós vivemos em unidade. 120 pessoas no mesmo lugar, esperando juntos a promessa do Filho de Deus. Pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, personalidades diferentes, pessoas mais resilientes, pessoas mais explosivas. Aqui na igreja, quantas vezes eu já ouvi assim, ai nossa, eu passo por fulana, nem olha para mim. Só eu? Eu falo, fala com ela. Você já falou com ela? Fala com ela. Mas o que é interessante é que quando nós temos a obediência por algo que é maior do que nós temos uma unidade que suplanta essas pequenas diferenças, porque independente de como você é, independente se você olha bem para mim, olha feio ou não olha para mim, você olha para Cristo e eu também. Então isso é maior e nos une, o que é menor não pode nos separar. Nós temos o objetivo de manter a unidade e esperar a promessa do Pai. A obediência gera unidade. Nós temos algo extremamente maior que nos une do que as pequenas diferenças que sempre nós vamos encontrar. Tenho certeza que até na sua célula você fala assim, ai, acho que fulano não gosta de mim. Esquece, faz a sua parte, demonstre amor, mostre obediência e promova a unidade, porque vocês estão ali esperando uma promessa, que é a volta de Jesus, até que Ele venha. E o desafio é de nós mantermos a unidade até que Ele venha, porque a nossa unidade é uma demonstração viva, prática e absoluta de que Jesus é o Filho de Deus. Vocês lembram da palavra dele? Vocês serão conhecidos se vocês se amarem uns aos outros, conhecidos como os meus filhos. A obediência gera unidade. A obediência faz pequenas coisas do nosso dia a dia não quebrarem, não suplantarem, não destruírem aquilo que nos direciona. Porque nós estamos aqui pelo reino de Deus. Posso ouvir um amém? Então, toda diferença, ela cai por terra diante da cruz de Cristo, diante do poder dessa palavra, diante das maravilhas que aqueles homens escutavam nas suas próprias línguas. Verso 2. Vou ler ali que está melhor para mim. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. De repente, eu gosto da maneira como Lucas escreve esse texto, porque esse de repente ele diz algumas coisas para nós. Ele diz que nós como seres humanos não conseguimos produzir o poder de Deus. Nós não conseguimos determinar o poder de Deus. Na casa onde estavam sentados. Augusto Nicodemos diz que os judeus dessa época oravam apenas de duas formas. Ou ajoelhados com o rosto em terra, ou levantados com as mãos para o alto e o olhar para o céu. Mas eles estavam sentados. Não é o nosso esforço, não é a nossa histeria, não é a nossa gritaria, não é o nosso choro que promove a ação de Deus. O nosso papel é assim, insistir na obediência, e sendo obedientes, confiar na soberania de Deus, acreditando que na hora certa, o de repente vai acontecer para você. Na hora certa, o de repente vai acontecer para você. O que pode ser esse de repente? Pergunte para Deus. O que pode ser esse de repente? Esse de repente pode ser você abandonar o pecado, se você continuar obediente. Esse de repente pode ser você restaurar relacionamentos que você quebrou por causa da sua ignorância. Se você permanecer obediente, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, até que de repente o teu caráter vai ser transformado. Para alguns, esse de repente é do nada, mas para quem está vivendo certos processos, sabe que esse de repente tem um preço.
Mas esse preço é para a glória de Deus. E esse preço faz a gente descansar no Senhor. Porque não depende de nós para que as coisas aconteçam. O poder de determinar as coisas não está na nossa mão. Nós podemos ter sonhos, podemos ter expectativas, ter um bom planejamento, ter tudo que, humanamente falando, nos diz que é bom, mas a palavra é de Deus, é Ele quem determina o dia, a hora, o momento, o de repente é de Deus. Você precisa descansar nele e na soberania de Deus, sendo obediente. Obediente. Não é a nossa expressão de culto que diz quão cheio do Espírito Santo a gente pode ser. É nossa obediência. Verso 3 e 4, por gentileza. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Jerusalém estava cheia de gente. Lucas diz de gente de todas as partes do mundo. Pelo menos quase 20 regiões ali, 20 localidades são citadas, vários idiomas. Mas eles vinham porque o coração da religião judaica estava em Jerusalém. Estar em Jerusalém naquela época significava devoção, significava expressar a minha gratidão. Afinal, Pentecostes era uma festa de renovação de aliança, de gratidão. Mas agora, com essa situação, quando vem essas línguas e quando existe essa multiplicidade de língua e de comunicação no seu próprio idioma, é como se Deus estivesse demonstrando para nós a universalidade do Evangelho. Isso lembra um monte de coisa para a gente. Cola e a Aline vivem falando disso. Nós precisamos olhar ao redor. Nós precisamos continuar olhando para o mundo, nós precisamos continuar olhando para as nações, porque nós temos uma missão de ir às nações, nós temos uma nação de promover que as nações, uma missão de promover que as nações sejam atingidas, alcançadas por esse poder. E agora, com esse evento, Deus está tirando o coração da religião de Jerusalém e dizendo: Jesus é para todos. Essas maravilhas que vocês ouvem agora, cada um no seu idioma, elas são as maravilhas do Evangelho, as maravilhas do reino de Deus, e agora vocês podem levar para as suas nações. Nós não podemos perder isso de vista. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós amamos é a resposta para o mal da humanidade. Planos de governo, alianças, partidos, projetos humanos, nada, absolutamente nada tem o poder de salvar o homem dele mesmo. Apenas a palavra do Senhor que eu e você carregamos, que eu e você portamos, que eu e você temos a santa atribuição de carregarmos onde nós estivermos. O Evangelho e a palavra é para todos. Podemos ver do verso 5 ao verso 11? Do 5 ao 11. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um na nossa língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Você conhece o episódio da Torre de Babel? Quem conhece? Torre de Babel.
Essa história está em Gênesis 11. Muito interessante porque o verso 1 de Gênesis 11 começa assim: havia um tempo em que todos os homens da terra falavam a mesma língua. Deus observou e viu que aquilo não ia dar bom. Então ele desce e fala: vamos confundir essa galera, porque a unidade que eles têm está sendo destrutiva para eles. A arrogância, porque o desejo deles era o quê? Construir uma torre para chegar até o céu, para que o nosso nome seja famoso, para que o nosso nome seja célebre. Opa, Deus olhou assim e falou: esse negócio não vai ficar legal. Vamos descer e vamos acabar com isso aí. A arrogância, a autopromoção do homem gerou separação, porque na sua arrogância ele quis subir ao céu. Ao contrário disso, nosso Deus humildemente desce à terra, e agora ele inverte Babel, porque diante de todas aquelas línguas, todos aqueles idiomas, uma coisa é falada em todos os idiomas: as grandes maravilhas que Deus fez. E certamente a pregação e a palavra de Jesus estava contida nessas grandes maravilhas. Então Deus inverte Babel e diz assim: agora vocês são família, independente da língua que vocês falem, o vínculo do Espírito Santo fará de vocês um corpo do qual eu sou a cabeça. Cada um ouvia na sua própria língua. Deus inverte Babel. Deus mais uma vez corrige aquilo que o homem faz. A arrogância traz separação. O poder de Deus nos torna família. E é graças a isso que, se hoje você chega em qualquer nação, nos Estados Unidos, você vai ouvir: welcome brother, let's pray together. Gostaram? Quem fala inglês? Foi bom? Ensaiei pra caramba, cara. Se você chega na Espanha, você vai ouvir: bienvenido hermano, oremos juntos. E se você chega no Japão, cadê o Fábio? Kyodai, yokasa, tempura. Essa não foi verdade não, Fábio. Eu até estudei, mas não dava não. Nós temos uma linguagem, ela é Jesus. A barreira que existia de comunicação foi quebrada, porque um nome foi elevado acima de todo nome, porque uma palavra se transformou a palavra de todos, porque um nome e uma verdade foi dita em todas as línguas necessárias. E é importante que você saiba, eles falavam idiomas. Ok? Idiomas. A gente não está falando de um som desconexo, mas a gente está falando de idiomas que o Espírito Santo os habilitava. Verso 12 e 13, estamos terminando. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? 13. Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Essa confusão de interpretação foi causada por um evento poderoso, um evento criado por Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o Pentecostes, assim como o Calvário, estava na agenda de Deus, não foi algo por acaso, não, estava na agenda de Deus, foi prometido, tem um porquê, existe um porquê disso ter acontecido. E essas indagações, elas foram a porta de abertura para que o Evangelho chegasse, porque o milagre atraiu, mas apenas a palavra de Deus foi quem transformou os corações. Porque agora, com essas indagações, Pedro se levanta e começa a sua pregação poderosa. E no final da sua pregação poderosa, cheia do Espírito, os corações são derretidos, a tal ponto que um olha para o outro e olham para os discípulos e fala: por favor, o que a gente precisa fazer? Vocês precisam se arrepender e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. Muito poder, muito barulho, as maravilhas de Deus sendo faladas no nosso próprio idioma, mas apenas uma palavra racional, uma palavra de exposição do que o Evangelho é,
foi que foi capaz de derreter o coração das pessoas. Nós cantamos aqui que Jesus é a razão que me faz permanecer. Jesus não é a emoção que nos faz permanecer, Ele é a razão. E essa razão, quando graciosamente cai no coração do homem, ela tem o poder de transformá-lo. Milagres causam espanto, admiração e surpresa. A palavra de Deus causa transformação no coração do homem. Essa deve ser a nossa expectativa. Permanecer obediente, seguindo aquilo que Jesus nos prometeu. E existem várias promessas que Ele nos fez. Nós cantamos algumas delas aqui hoje. E a convicção que nós devemos ter é que realmente nós somos aquilo que Ele disse que nós somos. Quantas vezes a nossa expectativa egoísta e humana nos afasta desse posicionamento que nós devemos ter? Quantas vezes a gente perde tempo demais lamentando por uma coisa tão pequena? Quanto tempo demais a gente gasta tanto esforço por algo que é passageiro? Quanto tempo a gente deteriora as nossas emoções remoendo algo que já está na cruz? Quais são as nossas expectativas? Eu convido você a encher o seu coração de expectativa por aquilo que Deus tem para a sua vida. Do domingo para a segunda, é assim que eu gosto de chamar as minhas aplicações. Do domingo para a segunda, o que a gente pode fazer com isso? A nossa missão foi inaugurada em Pentecostes. O Espírito Santo nos capacitou. A gente não tem o poder de repetir Pentecostes, porque Pentecostes foi único, ele teve uma razão de existir. Mas nós temos a possibilidade de ainda hoje vivermos os efeitos de Pentecoste. O Espírito Santo já foi derramado. O ensinamento do Novo Testamento é: enchei-vos do Espírito. Não entristeçam o Espírito. Falem coisas boas, pensem em coisas boas. Se há alguma virtude nisso pensai, para que vocês sejam cheios do Espírito. Pentecostes já foi, mas nós podemos viver os efeitos dele ainda hoje. Quais são as nossas expectativas? Pentecoste foi um grande evento de comunicação. A palavra foi contextualizada, a palavra foi traduzida, a palavra foi amoldada ao padrão daqueles que precisavam ouvir. Veja, os princípios não foram mudados, as verdades não foram anuladas, mas a palavra foi contextualizada. E nós precisamos ser provocados no sentido de falarmos a língua daqueles que precisam ouvir. Sabe, às vezes a gente vem aqui e para aqueles mais tradicionais, vê um grupo que o cola atrás aqui dançando, e você fala: nossa, o que tem a ver isso? Alguém vai ser alcançado por essa linguagem, alguém vai ser alcançado pelas artes, alguém vai ser alcançado pela música, alguém vai ser alcançado pela pregação, alguém vai ser alcançado pelo dom que Deus te deu. Então desperta o dom que há em ti. Nós passaremos e os nossos dons irão com a gente. Eles devem ser usados enquanto estamos aqui, porque é promessa de Deus abençoar a igreja com aquilo que Ele mesmo derramou sobre nós. Você precisa ter expectativa de ser bênção na vida dos outros. A comunicação chega onde a gente não chega. As redes sociais chegam onde a gente não chega. As redes sociais invadem as UTIs, não deveria, mas invadem os presídios também. Nós precisamos usar todos os meios possíveis. Nós precisamos falar para aqueles que precisam ouvir. Nós precisamos falar na linguagem que eles vão entender, porque assim eles saberão da grandeza de Deus.
Você não precisa se preocupar em ter uma linguagem cristã, querido, evangélica. Você não precisa falar qualquer lugar que você está, chamar os outros de varão, chamar os outros de qualquer coisa, não. Você precisa manifestar as grandezas de Deus, só isso. Falando português claro, vestindo uma roupa normal que não ofusque a tua santidade, você precisa falar das grandezas de Deus. Você precisa contextualizar a palavra, você precisa falar a linguagem daqueles que precisam ouvir. Desde que eu cheguei aqui na igreja, eu escuto o JH falar: nós não podemos nos tornar um gueto religioso. Não, nós precisamos ser abertos, a nossa linguagem precisa ser acessível. Eu falo com a galera do louvor, as nossas letras precisam ser acessíveis. Nós precisamos estar aqui, qualquer visitante que chegar a entender aquilo que nós falamos e aquilo que nós cantamos, porque dessa maneira o evangelho vai ser pregado. Comunique-se. Porque quem não se comunica... Para terminar, a obediência gera unidade. A obediência prepara para as promessas. A obediência capacita para os desafios. Quando somos obedientes, entendemos que aquilo que nos une é extremamente maior do que qualquer diferença que podemos ter. Somos irmãos em Cristo, temos uma mensagem a ser pregada. E essa mensagem é muito mais importante do que o que eu acho. Essa mensagem é muito mais importante da maneira que eu gosto que você fale comigo. A obediência gera unidade. A obediência prepara para as promessas. Eles permaneceram em Jerusalém aguardando aquilo que Deus havia prometido. Obediência, permanência, diligência naquilo que Deus nos promete e nos fala. A obediência nos capacita a enfrentar desafios, a pregar a palavra com poder, a manifestar o poder de Deus e a salvação aonde quer que nós estejamos.